várias centenas, nos mais recentes 5 ou 6 anos, várias centenas de livros. Alguns eu chamei de benignos e outros eu chamei de malignos. Esses romances que estão por aí, oferecido ao público infantil e juvenil, segundo eles dizem. Na realidade, é envenenamento, os malignos. E vários deles atacam violentamente a Igreja de Cristo. E, embora não religioso, eu fui criado em família católica e fui ateu dos 18 aos 43, deixei de ser porque o próprio modelo ofereceu prova da existência do par Deus, natureza, conforme eu já falei, Nididin. I, que é Deus, natureza. E eu tenho mais simpatia pelos católicos, conforme eu vou expor depois. Em particular, Cristo foi uma figura extraordinária. Se você se interessa por história e geografia, vai ver que a democracia grega era uma democracia restritíssima. Atingia 5 a 10% das pessoas que viviam nas cidades do Estado grego, inclusive na supostamente extraordinária Atenas, que foi um modelo para os filósofos. Os filósofos estão sempre se referindo a Atenas e nunca a Esparta, que era uma cidade guerreira, que aparece naqueles 300 de Esparta, o filme. E então 10% de pessoas eram representadas e 90% não era representado. Então eu tinha intenção de pedir ajuda das pessoas, mas entendi que era muito difícil de fazer. O ideal seria reunir 100 pessoas para expor o mecanismo, mas não sendo possível fazer isso, eu vou partir do modelo da caverna para a expansão dos sapiens, que vou abordar depois, para mostrar que foi lá que eu percebi que as mulheres ficavam com 80 a 90% de todos e os homens saíam com 10 a 20% no máximo. E então esses 10% de gregos naturalmente reflete o estabelecimento da caverna, uma herança da caverna que foi passando das cavernas pós-cavernas, as pré-cidades e a cidade, a primeira das quais foi Jericó, há 2000 anos, ou então Göbekli Tepe. Vamos tentar falar depois, mas agora a gente vai tentar simbolizar através do quadro, que seria assim, ó. Isso eu pretendia fazer com um grupo de pessoas, mas não sendo possível, seriam adultos, né, que eu ia pedir para as pessoas se imaginarem no papel dos papéis que eu vou descrever. Aqui atrás estão as crianças, 50%. Todas as crianças teriam que sair da sala. Metade seria de meninas e metade seria de meninos. Aqui metade de meninas e metade de meninos. Aí, já excluído 50% de crianças, eles não tinham direito a nada. Eles não tinham férias, raramente, só os das elites que tinham um tratamento melhorzinho, mas apanhavam muito, trabalhavam muito, não cortavam cabelo, não escovavam dente, não tinha diversão, não tinha brinquedo, não tinham jogos de TV, não tinham tratamento de saúde, acordavam cedo e dormiam tarde porque estavam na labuta trabalhando, como depois aconteceu na Inglaterra.
Então, as crianças tinham direito a absolutamente nada, a não ser os filhos das elites, que mesmo assim eram sovados e padeciam muito. Bom, aí tem aqui 25% de mulheres. As mulheres também eram excluídas. As mulheres tinham direito a nada. Um pouquinho, as mulheres das elites, a maioria ficavam de fora. 90% das mulheres, fora as mulheres das elites, ficavam de fora. Aí vem os anãos. Os anões estavam fora também. Não tinham direito a coisa nenhuma. Entendeu? Os estrangeiros não tinham representação nenhuma. Mais 5%, 10%. E aí vinham os escravos. E uma parte dos escravos estão nos garotos, uma parte está nas meninas, uma parte está nas mulheres. Mas aqui tem uma parte de escravos homens. E aí tinha os doentes, que também não tinham direito a coisa nenhuma. E aqui tinha os vários homens que eram livres, mas trabalhavam. E também não votavam nem nada. Então aqui tem só 10%. 10% ou menos de pessoas que votavam e eram ouvidas. A coisa era essa. Então, as pessoas não veem que Cristo libertou essa gente toda. E todas elas são devedoras de Cristo. Ora, não só essas pessoas são devedoras, como aqueles 10%, os que sobraram ali aquela fraçãozinha minúscula lá, esses 10% também são devedores, no sentido de que eles passaram a poder estudar, a pensar, a fazer para muito mais gente. Porque Cristo abriu a produção das elites, que estava fechada, como na China até 86, a produção se destinava às elites. Nada vazava para o lado de baixo, não tinha máquina de lavar para as mulheres, não tinha máquina de secar, não tinha ferro, não tinha enceradeira, não podia ir a cabeleireiro, não podia comprar joias, não podia comprar vestidos, não podia ir trabalhar fora de casa, não podia ler, não podia, porque nem sabia ler, não sabia ler, não tinha livros, não era disseminado até Gutenberg aparecer. Então Cristo libertou essa multidão todinha. Toda essa multidão é devedora dele. Então você vê que na China até 86, eu espero poder falar disso, no Japão até a liberação lá dos portos, na restauração Meiji, no Vietnã até a guerra, na Coreia até 1953, na Índia até o aparecimento dos ingleses, todo mundo trabalhava para as elites. E essas elites pensavam para 10%. Então, esses 10% aqui, estão desenhados ali atrás, eles podem agora pensar 10 vezes 10, 100. Multiplicou por 10. E depois a população multiplicou por 20, que era 300 milhões, ou menos na época de Cristo, 100 milhões no Império Romano, 100 milhões no Império Chinês, 100 milhões distribuídos no resto do mundo. Então, multiplicou por 20 ou 30. Então, Cristo libertou esses 10% também, porque multiplicou por 10 vezes 20, 200, por 10 vezes 30, 300. Então, a capacidade, a liberdade de pensar
de fazer das elites multiplicou por 200 ou 300. Então, na realidade, toda a humanidade é devedor de Cristo. E aí eu vejo essas criaturas malignas atacando Cristo e a igreja sem raciocinar um segundo que seja sobre o que aconteceu efetivamente. É uma coisa bastante deprimente pensar sobre a ingratidão da humanidade e onde essa espécie pode ir andando com tais pernas. É decepcionante, é muito desgastante pensar que qualquer um que faça qualquer coisa não tem da parte das pessoas senão ódio e ataques violentos. É difícil imaginar como essa nossa espécie vai poder prosseguir com base nessa incapacidade de enxergar, com base nesse desejo malsão de violentar, de atacar e ferir